Agora, TENEPS e gestação consciencial. A GESCOM, gestação consciencial, é a produtividade evolutiva, cosmoética e útil da Consim, centrada na execução de obras de fraternidade, vivida de neo-ideias libertárias, dentro do quadro de obras pessoais da programática mais avançada da PROEX. Então vamos entender, gestação consciencial. Agora, é aí que nós vamos ter a autogescom, que é a gestação consciencial da pessoa. A GESCOM duplista, uma gestação consciencial entre os dois parceiros da dupla evolutiva. A mega GESCOM, que é uma gestação mais ampla e maior, e outras coisas mais que nós temos que pensar. Agora, a gestação consciencial, junto da TENEPS, ela amplia demais todo o trabalho da pessoa. E a pessoa, ela tem que estar a par, mais ou menos lúcida, vamos dizer, alerta, para ver as gestações que ela faz junto do processo da TENEPS. A gestação tem umas coisas, por exemplo, o objetivo máximo da PROEX, o papel do tenepsismo nas GESCONs, está nos atos, fatos e parafatos, do trabalho que nós também já demos numa tertúlia, a gente deu verbete sobre GESCON. Mas o papel do tenepsismo nas GESCONs é uma das coisas mais sérias que tem. As tarefas de esclarecimento, TARES, as TARES A2, as GESCONs A2, as auto e heteropesquisas conscienciológicas, o bloqueio, aborto das GESCONs mentais somáticas pela maternidade subcerebral, a GESCON abortada, o assédio mental somático, a docência itinerante da conscienciologia, as obras mentais somáticas cosmoéticas do próprio punho, o livro como grafo pensene fixado, a cápsula do tempo na série X pessoal, a PROEX continuada, a embriologia das verpons pessoais prioritárias, a manutenção pessoal de trabalhos policármicos, a produtividade evolutiva, o saldo da FEP, ou seja, da ficha evolutiva pessoal. Então, tudo isso pesa na balança. Agora, a GESCON nada mais é do que um parto intelectual da pessoa. Agora, uma mini GESCON, o tenepsismo veterano é uma mini GESCON, por si, ele mesmo já é isso. Agora, uma mega GESCON é a prática da policarmalidade em alto nível. Então, por aí nós estamos vendo o que é uma gestação consciencial. A Terra segue evoluindo no terceiro milênio. Pela primeira vez, há milhares de membros da humanidade autoconscientes da premência das gestações conscienciais cosmoéticas. Por isso que hoje nós já temos, e a própria Pilar lá também acha, nós já temos alguns milhares de pessoas que já estão praticando assistência através da TENEPS. Por isso que é difícil hoje a gente avaliar como é que é isso. De modo que a GESCOM, ou gestação consciencial, tem relação muito estreita com o processo da TENEPS. Outra coisa é a meia força na TENEPS. O que é que vem a ser TENEPS de meia força? Eu tenho aqui que foram feitas uma série de perguntas em 1999, fazem 7 anos. Isso foi feito lá em Porto Alegre, num curso que eu dei do GPC TENEPS. Então tem umas coisas sobre a TENEPS de meia força, eu vou fazer a pergunta que eles perguntaram e vou responder para vocês. Em que aspecto a TENEPS de meia força é diferente da TENEPS de força total? O que significa força na TENEPS? E existe algum parâmetro para mensurar a força da TENEPS? De que forma o praticante pode avaliar a força da sua TENEPS? Está claro? Então vamos ver. A meia força é aquilo que a pessoa pode desenvolver mais energia, então o fluxo, a assistência, as pessoas que ela vai atender podem ser muito mais do que aquelas que ela tem atendido. Se o negócio está baixo, é porque ela está com meia força. Por quê? Ela tem muito mais potenciais do que aquilo que ela tem apresentado para o amparador no trabalho dela. Então a meia força geralmente ocorre, e eu dou como exemplo, é aquela pessoa, por exemplo, que não tem uma dupla evolutiva. Geralmente, quem é solteiro, single, ou o solteirão, a solteirona, vai ter uma TENEPS de meia força. Por quê?
devido ao processo da Kundalini, do sexo chakra, das energias da pessoa. Por quê? O sexo é que equilibra o processo da pré-Kundalini e o resto. Se não há isso, é perigoso, porque pode começar a aparecer fantasias sexuais e outras coisas mais. Então, dentro da área do processo da sexosomática, isso é muito sério. Agora, o que significa a força? A força, no caso aí, seria a capacidade, a intensidade, a potencialidade das energias que fluem através do praticante da TENEPS. Agora, existe algum parâmetro para mensurar a força da TENEPS? Sim, é muito fácil. É só olhar você mesmo, verificar os efeitos da sua TENEPS. Ela tem crescido, tem mais gente que está procurando você, seja um amparador, está mais atento aos seus casos, você está atendendo mais assistidos extrafísicos, tem gente humana que está atrás de você pedindo socorro. Então, isso tudo mostra se a sua força, como é que está. Agora, por aí você pode avaliar essa condição da força. A meia força é isso então que vocês estão vendo. É aquela pessoa que pode ser um profissional, mas ela está sendo uma eterna amadora. Ela não assume a condição, a magnitude, a plenitude do trabalho e das condições que ela tem para exercer isso aí. A carência sexual é a única condição que torna a prática da TENEPS de meia força? Não é a única, mas é uma das mais bravas que tem, mais séria. Se o sexo for semanal ou mensal, a TENEPS também será de meia força? Não, isso não tem nada que ver. Se há o processo de sexo com tranquilidade, problema a pessoa ver o que quer. Agora, geralmente nós falamos em sexo diário para as pessoas que têm saúde, predisposição, e uma coisa muito séria em matéria de sexo e TENEPS. A autodisponibilidade, quer dizer, a disponibilidade pessoal. Tem muito casal que não tem horário certo, que não dá para fazer o sexo diário por causa disso. Não conjuminam, não interagem. A hora que um está disposto, o outro está para dormir. A hora que o outro está disposto é aquele outro que está para dormir, porque tem entregas baratas. Então, essa diferença de horário é a chamada indisponibilidade recíproca na questão do sexo. E eu dei curso sobre sexo somático durante 15 anos. E eu falava isso todo dia. E essas coisas são inarredáveis. Ela existe mesmo e tem muita coisa por aí que a gente tem que estudar. Em função da hiperexcitabilidade sexual do praticante da TENEPS, a condição da carência sexual pode estabelecer-se antes de 48 horas, não há dúvida que pode. Então, aquela energia que uma pessoa tem, por exemplo, quando ela tem uma relação sexual, ela fica com a energia do companheiro ou da companheira durante 2 dias. Isso é o bido bioenergético, como nós chamamos. Bido quer dizer 2 dias. Então, agora, se a pessoa tem carência sexual, ela às vezes usa isso mais de 2 dias, ela fica com aquilo permanentemente. E às vezes aquilo é um assédio. Porque a pessoa mesmo se gostar da outra, se ela está querendo participar da TENEPS, mesmo indiretamente com as suas energias, isso é assédio, é uma intrusão. A TENEPS, ela é uma pessoa só, não pode ter 2. Agora, pode ter 2 consciências, 50 consciências, 500 consciências, mas pessoa, só uma. Quando um praticante percebe que seu sexo chakra não se desenvolveu, após a prática diária da TENEPS durante 3 anos, isso significa que sua TENEPS é de meia força? Quase sempre. A gente não pode falar que seja, não vou pôr a mão nesse baú, que eu não sei. Tem que examinar cada caso. Mas, logicamente, deve ser. Por quê? Tem aquela mulher, por exemplo, que chegou para mim e falou assim, olha, a TENEPS é o máximo, é o maior Santo Antônio que já foi criado depois de Santo Antônio. Eu que estava no armário, que não saía de jeito nenhum, não tinha jeito, comecei a praticar TENEPS, 3 meses depois apareceu um pretendente, já Estovaldo, arrumando a minha dupla, meu príncipe apareceu. Por quê? A pessoa fica mais atraente com o processo de energia, a psicosfera dela, o holopensene, melhora. Entende? Se há, por exemplo, uma certa afetividade, uma empatia, uma afinidade, ela começa a ter até irrompimento do psicossoma. A pessoa vai ver que a TENEPS faz o irrompimento do psicossoma, cedotagem, independente de ter dupla ou não. Então, isso é muito sério. Se a pessoa está encruada, não aconteceu nada, está praticando a TENEPS 3 anos, já está do mesmo jeito lá, não fede nem cheira,
Praticando a TNF meia força, o praticante pode ter uma OFIEX? Olha, eu acho muito difícil. Tá certo? Vou ler de novo. Praticando a TNF de meia força, o praticante pode ter uma OFIEX? Então eu respondo para vocês. Acho muito difícil. De que forma o praticante da TNF, que tem companhia fixa, pode melhorar sua performance sexual visando o desenvolvimento da TNF? A performance sexual deve ser desenvolvida através de aditivos, ou seja, fazer a reciclagem do sexo entre os dois. De vez em quando precisa fazer uma reciclagem disso aí. Os dois é que tem que pensar para ver o que é que vão fazer nesse sentido. Mas tem tanta coisa, e a criatividade humana, animal, é uma das coisas maiores que tem. Para vocês terem uma ideia, só de posições sexuais tem mais de 1.200.